Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 5. Aleluia, meu Deus. Que diz assim: Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Podeis vos assentar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vou louvar a Deus com o hino, e você conhece esse hino, pode adorar Deus junto comigo. Aleluia, louvado e exaltado é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por toda a minha vida, vou fazer o quê? Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, como ela é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva para onde? E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, e o que mais? Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, olha o que aconteceu, mas sua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas, e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo altíssimo. Não há terrores, nem portas diante da sua voz. E o que mais? Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade faz o quê? Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura proteção, escudo para os que nele creem. Rabrandoriácia que nesse abrandarácia, Gloriar obedece abrandará cassene nerécia. Toda honra, toda glória seja dada a ti, ó Pai, porque tu és, ó Deus, merecedor. Obrigado por esta oportunidade de bendizer, de exaltar, ó Deus, ao seu nome. Aleluia, Senhor. Brandará sébrias, bradaras mães, abracandará sonórias mandará, alabra sébrias, praderas flor, abracandará sonórias mandará, labrada candará, se aderas foi, abracandará se aquelas cantos mãe, bradará sébias, branderas ser, abracandará se anécias, abras mãos. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor esta noite. Aleluia.
Hoje, eu meditando nesse texto de Abacuque são 3 capítulos, e quando Deus olha para a terra na época de Abacuque, ele vê a situação e a circunstância que estava o povo. E Deus levanta esse profeta, esse porta-voz do Senhor. E Abacuque no hebraico simboliza aquele que abraça. Ele abraçou uma causa que não era sua, ele abraçou uma causa de uma nação. Ele abraçou-se uma casa de um povo por conta da iniquidade que estava vivendo esse povo. E esse povo que estava vivendo esta iniquidade era a nação de Judá, capital Jerusalém. E o que faz Abacuque? Abacuque abraça esta causa, porque através da vida dele, Deus desvenda os mistérios que Deus haveria de realizar para com esta nação, para com este povo. E nesse capítulo de número 1 que nós fizemos menção, o capítulo de número 1, versículo de número 5, Deus disse para Abacuque: vede entre as nações, você vai observar entre esse povo, você vai observar entre essa nação, você vai observar sobre essa terra, porque eu vou realizar uma obra no meio desse povo. E além dessa realização, você vai olhar, você vai ficar maravilhado disso e você vai admirar. E da mesma forma que você vai olhar, da mesma forma que você vai admirar, da mesma forma que você ficará maravilhado com isso, a nação também ficará desta forma. Eles vão olhar, eles vão ficar maravilhados e eles vão admirar-se, ou seja, ficarem perplexos com o que viria a acontecer. Mas tudo que Deus iria realizar para com eles, tudo que Deus ia fazer, em tudo isso que eles iam ver, em tudo que eles iam contemplar, o texto deixa bem claro no versículo de número 5, que quando fosse contado essa realização que Deus haveria de fazer, o povo não iria acreditar. Eles não iriam acreditar na obra que Deus haveria de fazer por conta da sua incredulidade, por não acreditarem, porque da mesma forma que Deus, ele é piedoso, ele é um Deus de justiça, é um Deus que responde com fogo, e a palavra diz que o Senhor é como o martelo que esmiuça a penha. Então com Deus não tem barganha, com Deus não tem conversa, com Deus não tem carochinha. O mesmo Deus que estende a mão para abençoar, é o mesmo Deus que lapida, é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que coloca de pé, é o mesmo Deus que ensina a ter caráter, dignidade e vergonha na cara e compromisso com a sua palavra. Não é um evangelho fajuto, um evangelho de barganha, como está sendo apregoado nesses últimos dias que estamos vivendo, que antecedem a volta de Cristo Jesus. Nós vamos observar esse texto, e o Abacuque disse no capítulo de número 2, o primeiro versículo, Abacuque disse assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido, ou seja, quando eu for argumentado. Eu quero saber se alguém na face da terra tem condições de argumentar alguma coisa com Deus. Se Deus me fizer uma pergunta, que dia que eu terei condições de apresentar diante de Deus um argumento, diante da sua sabedoria, diante da sua majestade, diante do seu poderio, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E um homem, a Bíblia diz que as nações da terra é como a poeira miúda que fica por cima da balança. Imagina nós no meio dessa poeira, nós não somos nada. E ainda diz, o servo do Senhor, o profeta Isaías, diz que as nações da terra é como uma gota no fundo de um balde. Imagina eu no meio dessa gota, eu não sou nada diante dos olhos sacrossantos do Senhor, que fez os céus e a terra e contempla todas as coisas. Ele sabe que nada está em oculto diante dos seus olhos, porque a Bíblia deixa bem claro em Hebreus capítulo de número 4, o versículo de número 12 e 13, a Bíblia diz assim: porque a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia nós estaremos diante do Senhor, apresentaremos diante dele, e ele tratará conosco mediante as nossas atitudes, mediante os nossos comportamentos e mediante os nossos gestos. E eu quero ver quem naquele dia terá condições de ter um argumento para apresentar-se diante de Deus, mediante os seus feitos que fizeram enquanto estava nesta terra. No versículo de número 2 do capítulo de número 2 de Abacuque, Deus responde para Abacuque. Diz o texto assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque, eu estou mostrando para você uma visão, e você vai escrever bem legível esta visão, vai colocar em escritas grandes sobre tábuas, para que alguém que passar apressadamente, que passa correndo, não passar desapercebido, porque estará bem grande, bem visível, para que aquele que passasse bem, bem com pressa, apressadamente, ou seja, em rapidez ou numa carreira, ele pudesse enxergar e saber o que eu vou fazer. Então Deus estava deixando bem claro para o profeta, para Abacuque, para que ele viesse escrever esta visão bem legível, para que quem passasse rapidamente pudesse contemplar o que Deus haveria de fazer. Por conta do que? Dos seus feitos. A nação de Israel estava numa iniquidade profunda. Eles se tornaram, a iniquidade é o que? Se tornarem cruéis, se tornarem malignos, se tornarem pessoas más. A iniquidade é a perversidade, a malignidade, a crueldade. Então assim estava a nação de Israel. Aí a visão que Deus dá para Abacuque, no capítulo 1, o primeiro versículo, o texto diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Peso fala de responsabilidade. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que a maioria das pessoas não querem ter responsabilidade. Se aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, tem que ter a responsabilidade de cristão. Peso fala de responsabilidade. No capítulo de número 8 lá de Marcos, o versículo de número 34, a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, estava a multidão e os discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que recebeu a disciplina. A disciplina é um conjunto de leis. O conjunto de leis são preceitos, e os preceitos são mandamentos, e mandamentos são regra. Crente tem que viver debaixo de regra. Não é a facilidade que está sendo apregoada hoje. Então crente tem que viver debaixo de regra. E o que Jesus faz no versículo de número 34 do capítulo 8 de Marcos? Jesus vê a multidão, Jesus olha para os seus discípulos, então reúne a multidão com os seus discípulos, e Jesus disse assim para a multidão e para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Jesus, ele não obrigou a ninguém segui-lo. Ninguém é obrigado a servir a Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a deixar-se conduzir por Jesus. Jesus fez um convite. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. No texto deixa bem claro que Jesus olha para a multidão, olha para os seus discípulos, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Não é obrigado, é se alguém quiser, mas se eu aceitei, agora eu tenho que ter a responsabilidade, o peso que viu o profeta Abacuque, que fala da responsabilidade. Ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o problema não é o meu marido. Tem gente que fala assim: ah, mas é o meu marido. Não, o problema lá na sua casa não é o seu marido, é você. Tem outras pessoas: não, o problema é a minha esposa. Não, o problema na sua casa não é a sua esposa, o problema é você. Jesus disse, ele deixa bem claro: negue a si mesmo. Por quê? Do interior do homem saem os maus pensamentos, adultérios, prostituição, avareza, sai a dissolução, que é a depravação, sai a pouca vergonha, o mau caráter. Todos os males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso que Jesus deixou bem claro: negue a você mesmo. E depois que eu negar a mim mesmo, aí eu tomo para mim a responsabilidade. Jesus deixou bem claro dizendo assim: tome a sua cruz e siga-me.
Então a responsabilidade de um verdadeiro cristão é tomar a sua cruz, a sua responsabilidade e seguir a Jesus, porque logo mais adiante eu vou precisar dessa cruz. Mas nós não queremos, nós temos uma tendência de achar que os problemas a gente não tem que solucionar os problemas e muito menos passar por eles. Eles têm que ser o quê? Solucionados antes de chegar na nossa vida. Não. A Bíblia diz no capítulo de número 8 de Romanos, o versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se algum dia eu ficar enfermo, eu sei que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então se eu ficar enfermo, é porque o Senhor está permitindo uma provação na minha vida. Se algum dia eu ficar desempregado, eu sei que Jesus tem o poder de abrir uma porta de emprego. Então o Senhor está permitindo uma aprovação na minha vida para que eu seja aprovado. Eu tenho que apresentar-me a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isto é uma responsabilidade minha e sua, manejar a palavra do Senhor, para que se algum dia eu for abordado por alguém, eu ter alguma coisa para falar de Cristo Jesus, em cumprimento da sua palavra, para que ela venha surtir efeito na vida daqueles que ouvem, porque a partir do momento que aceito Jesus, eu me torno um porta-voz do Senhor para falar aquilo que eu coloco na minha lábia, para que o nome dele seja enaltecido e glorificado através das nossas vidas. Então o versículo 1 de Abacuque fala de responsabilidade. Agora a visão que Deus mostra para Abacuque, o versículo de número 2 do capítulo 1, Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência, falarei em voz alta, gritarei violência e o Senhor não salvarás. O versículo 3, Abacuque diz assim: por que razão, por que Deus que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que razão me fazes contemplar a iniquidade? Deus estava mostrando toda a iniquidade que estava sendo praticada pelos judeus, pelos irmãos que viviam em Jerusalém, capital Jerusalém, que era o povo de Judá. Por que razão me fazes contemplar a iniquidade e ver a vexação? A vexação era o ato de oprimir, estavam sendo tão oprimidos. E ele pergunta para Deus: por que, qual que é essa razão, Deus, de o Senhor me fazer contemplar esta iniquidade e ver a vexação? Aí ele diz assim: porque a destruição e a violência estão diante de mim. Olha para você ver o tamanho da crueldade, o tamanho da malignidade que estava havendo para com os judeus. Por que razão me fazes contemplar tudo isso? Por que essa destruição e a violência estão diante de mim? Aí o texto diz assim: há também quem suscite a contenda e o litígio. O que é suscitar? Suscitar é fazer aparecer. Tinha alguém que fazia aparecer a contenda. Irmãos, o que tem de crente que gosta de provocar uma contenda, o que tem de crente que gosta de provocar uma confusão, o que tem de crente que gosta de armar um barraco, o que tem de crente que gosta de fazer escândalo, o que tem de crente que gosta de conversar o que não deve, bater com a língua nos dentes, fazer o que não deve, o que tem de pessoas, e o texto deixa bem claro que Deus estava mostrando para Abacuque que tinha alguém, não era só um, não era só dois, eram vários, que estava fazendo aparecer, ou seja, a contenda, suscitar a contenda, fazer aparecer a contenda. E ele deixa bem claro também que tinha uns que faziam aparecer o que? O litígio, faziam suscitar o litígio. O que é o litígio? O litígio é contestação judicial. O que tem de crente também, irmão, que gosta de envolver na justiça, o que tem de crente que gosta de levar o patrão, alguém na justiça, eles gostam de fazer aparecer o litígio, a contestação judicial. Eles gostam de levar casos adiante e brigar na justiça, e simplesmente para quê? Para fazer inimizades. Todas as vezes que eu levo alguém diante da justiça, eu faço aparecer o litígio, que é a contestação judicial. Eu estou o quê? Formando inimigos, não para ser salvo, mas simplesmente para tomar ira contra a minha vida, e o nome de Deus nunca será glorificado
glorificado através dessa minha má atitude, através do meu mau comportamento. Então Deus estava fazendo Abacuque contemplar o que realmente estava acontecendo, e tudo isso era crueldade e malignidade que estavam sendo apresentado através das suas atitudes, dos seus comportamentos e dos seus gestos. Olha só o que acontece, o versículo 4, o texto diz assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha para você ver a maldade. O ímpio vinha e cercava o justo, aquele que era melhorzinho do que ele. E a Bíblia tem uma condenação para os ímpios. Está em Provérbios, capítulo de número 2, o versículo 22. Diz assim: mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Existe uma sentença, e deixa bem claro o texto, que os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos é os que procedem traiçoeiramente, aqueles que procedem como traidores, eles serão exterminados da terra. Então ele olhava para a lei se tornou frouxa, a lei se tornou covarde, né? Existia uma covardia por conta do que? Dos juízes. Existia uma covardia por conta dos doutores da época. Existia uma covardia naquela época por conta também dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os conhecedores da lei. O sacerdote tinha incumbência de julgar a nação. O sacerdote tinha a incumbência de mostrar a verdade, a sinceridade, a lealdade. O sacerdote tinha essa incumbência. Mas a lei se tornou frouxa, porque o ímpio estava cercando o justo, e o juízo estava saindo pervertido, estava saindo sujo, estava saindo corrompido, como foi lido aqui esta noite, Filipenses capítulo de número 2, o versículo 14 e 15, o texto deixou bem claro para mim e para você: fazei todas as coisas sem contenda, sem murmuração, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Astro é estrela. Nós estamos no meio de uma massa corrompida, nós estamos no meio de uma massa pervertida, nós estamos no meio de uma massa suja, e no meio desse mundo sombrio, corrompido e pecaminoso, eu tenho que me resplandecer como uma estrela, como uma luz, como Jesus veio para iluminar as trevas às nações. Eu também tenho que resplandecer desta forma, para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida, para que eu seja luz e sal da terra, e não um sal que é o que? Corrompido, não um sal que é perverso, que é distorcido, não um sal, irmão, que vai eu talvez salgar, não, é aquele sal que realmente traz um paladar da essência do Espírito Santo, para que Deus seja enaltecido, para que Deus seja glorificado. Porque o nome de Deus tem que ser conhecido através da minha atitude e do seu comportamento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Agora, Deus tinha dito, o texto que nós fizemos menção, versículo 5, ele fala: vede, olha, contempla, maravilhai-vos e admirai-vos, porque essa obra eu vou realizar no meio de vocês. E qual obra que Deus ia realizar no meio dos judeus? A mesma obra que eles estavam fazendo. Gálatas capítulo de número 6, o versículo de número 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Deus deixa bem claro, não deixar se escarnecer. As pessoas escarnecem sombra de Deus através das suas atitudes, através do seu olhar, através do seu estender de mão, através da sua caminhada. E o Salmo de número 119, o verso de número 101 deixa claro para mim e para você: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a sua palavra. Eu tenho que
desviar os meus pés de todo caminho mau para observar a palavra do Senhor. No verso 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da sua lei. E os olhos hoje estão vendados pela televisão, os olhos estão vendados aqui, né, pelas coisas terrenas, os olhos estão vendados por este mundo corrompido, sombrio e perverso. Como Paulo deixa bem claro para os irmãos de Filipenses: não se contaminar, não se corromper, mas permanecesse brilhantes em Cristo Jesus, para a glória dele se manifesta. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E os olhos estão vendados porque as pessoas não querem mais enxergar a verdade, porque a verdade está deixando de ser verdade e tornando-se em mentira. Suscitar é fazer aparecer. Eles fizeram aparecer tanta coisa: destruição, violência. Fizeram aparecer o litígio, como nós dissemos, a contestação judicial. Fizeram aparecer toda a crueldade e malignidade. Tudo que eles plantaram, eles fizeram aparecer, eles suscitaram. O versículo de número 6, Deus traz a resposta do capítulo 1 de Abacuque, que diz assim: Deus disse que iria fazer desta forma: porque eis que suscitam os caldeus. Olha o que Deus faz: eles fizeram suscitar, ou seja, fizeram aparecer toda essa maldade. Agora, tudo que eles fizeram aparecer, Deus fez da mesma forma: porque eis que suscita os caldeus. Eu faço aparecer quem? Os caldeus. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Deus falou: você plantou, fez suscitar, fez aparecer tudo isso, agora eu vou fazer aparecer os caldeus. Aí nasce um grupo pequeno, né, nas margens do Tigre e Eufrates, um grupo pequeno chamado de caldeus. Aí esse grupo foi crescendo, Deus fez eles aparecer, e eles foram crescendo e se tornaram a grande Babilônia. E a Bíblia diz que esse povo, eles eram os olheiros de Faraó, rei do Egito. Aí os caldeus, tudo que acontecia, eles levavam e contavam para Faraó Neco. E o que acontece? Deus fez esse povo aparecer, esse povo se tornou numeroso, se tornou populoso, e agora Deus levantou esse povo para afligir os irmãos de Jerusalém, para afligir o seu povo, para afligir a nação de Judá. Olha que Deus piedoso, que Deus maravilhoso. Os irmãos estão rebeldes, os irmãos não querem ter compromisso com a palavra, os irmãos não querem ter compromisso com a aliança que havia feito, os irmãos não querem ter compromisso com as mãos que levantaram para o Senhor, faz o que não deve, e a Bíblia diz que as minhas mãos, ela tem que ser santa. No capítulo de número 4 de Efésios, o versículo de número, se eu não me engano, de número 28, diz assim: aquele que furtava, não furtes mais, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Quantas mãos que já pegaram o que não devem, quantas mãos que já usurparam o que é dos outros. Agora, se no passado as minhas mãos errou, se no passado as suas mãos errou, pegou o que era alheio, pegou o que não era seu, agora essas mãos foram apresentadas a Cristo Jesus. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com as minhas mãos, fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não é para juntar para mim, não é só para guardar para mim, agora eu vou repartir com o que tiver necessidade. É o que o Senhor nos ensina, o que eu devo fazer. Mas as mãos hoje, elas são mesquinhas, elas são mirradas, elas são avarentas, elas olham só para si, e a Bíblia condena a avareza. A avareza é a mão mesquinha, a mão mirrada, é aquele que guarda só para si. Antes essa mão roubava, antes essa mão fazia o que não devia, antes essa mão colocava sobre as coisas alheias, antes esta mão apanhava aquilo que não era seu. Agora essas mãos foi apresentadas ao Senhor. Então a partir de agora, essas mãos vão trabalhar com sinceridade, com lealdade, para repartir com aquele que tiver necessidade. É o que diz a Escritura para mim e para você. Mas as mãos só querem ajuntar, para que as suas contas ficam gordas. Mas graças a Deus que nessa igreja não tem crente assim, amém? Mas eu já vi muita igreja por aí que tem. Olha o versículo de número 13 do capítulo 1 de Abacuque. Abacuque disse assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Ele faz uma pergunta para Deus:
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação, o ato de oprimir, não podes contemplar. Olha o que Deus estava fazendo. Ele pergunta: por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente? Deus, por que o Senhor olha para aqueles que estão procedendo traiçoeiramente? Aleivosamente é traiçoeiramente. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha o que Deus fez: levantou os caldeus, que era nação mais iníqua, que eles cometiam mais iniquidade do que os judeus, que estavam cometendo pecados maiores do que o dos judeus, mas a Bíblia diz que pecado para Deus não tem tamanho, não tem medida e não tem peso. Então pecado diante de Deus é pecado, pecado é pecado. Se você arrancar o bucho de um aqui hoje, como falar mal de outro amanhã, para Deus não tem nenhuma diferença, tudo é pecado. Se o Senhor voltar, será condenado para o inferno, não tem conversa. E Abacuque faz essa pergunta para Deus: por que, Senhor, que o Senhor olha para esses que procedem traiçoeiramente e o Senhor fica calado quando os caldeus, que são mais iníquos, que são mais ímpios, estão devorando os judeus, que são mais o que? Mais justos? Ele faz essa pergunta. No versículo de número 14 ele fala assim: e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Você já percebeu que o homem hoje não quer mais ter em sua vida um governo? Ele mesmo é dono do seu nariz. E Abacuque faz essa pergunta: Senhor, o Senhor por acaso faria os homens como os peixes do mar? Os peixes do mar, não tem quem governa os peixes do mar. O Senhor faria os homens como os répteis? Você já viu, irmão, cobra andando de grupo? Você já viu uma serpente andando junto com outra? Não. E ele fala: e faria, Senhor, os homens como o Senhor fez os peixes do mar, que não tem quem os governe, cada um é para si, né, e um devorando o outro. O Senhor faria os homens como os répteis da terra, que também não tem quem os governe? Ele faz essa pergunta para o Senhor, por conta do que estava acontecendo. Aí Deus disse para ele, simplesmente o versículo que nós lemos, do capítulo 2, o versículo de número 2. O Senhor foi e respondeu para Abacuque: escreve esta visão e torna ela bem legível, para que possa ler o que correndo passa. Abacuque, esta visão que eu estou dando para você, você vai escrever ela bem legível para todo mundo contemplar. E o que acontece? Quando eles contemplar tudo isso que eu vou realizar, e quando for contado, eles não vão acreditar, porque esta é uma grande obra que realizo no meio deles. Olha, irmão, que obra maravilhosa! Eles estavam pecando, e com o pecado que eles estavam cometendo, Deus está respondendo para eles na mesma altura. Fizeram suscitar, agora Deus está realizando uma obra para que eles fossem lapidados e transformados no nome do Senhor em Cristo Jesus. No capítulo de número 2, o versículo de número 9, aí Deus agora está dando uma sentença para os caldeus. Mas os caldeus, no meu ponto de vista, não estavam tendo nenhuma diferença dos judeus. Os caldeus simplesmente faziam atrocidades piores, mas estavam cometendo o mesmo pecado. A mesma iniquidade que os judeus cometiam, os caldeus também cometiam. Então, se fosse pesar na balança a iniquidade dos judeus, a iniquidade dos caldeus, não tinha nenhuma diferença, porque iniquidade é perversidade, é crueldade, é malignidade. Então, eles estavam no mesmo patamar, na mesma balança, na mesma altura. Aí Deus fez o quê? Agora vem uma sentença. No capítulo 2, o versículo de número 9, o texto diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para colocar o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Os caldeus vieram e usurparam tudo que era dos judeus. Pegaram o que era dos judeus e ajuntaram em sua casa bens mal adquiridos. Você acha que tem muitos crentes que não faz isso? Lógico. Aqui em Goiânia mesmo nós temos prova disso. Aqui em Goiânia nós temos o Monte do Mendanha, todo mundo conhece. O Monte do Mendanha é invadido. O Monte do Mendanha, as pessoas desmataram terra que não era sua,
No Monte do Mendanha, as pessoas pularam cerca que não foram eles que construíram. No Monte do Mendanha, eles construíram tendas, levantou parede, levantou templo no Monte do Mendanha, numa terra que eles não compraram, uma terra que não pagaram. É o espírito de Caldeu. Caldeu usurpou o que era dos judeus. Agora vem um povo que diz ser crente, vem um povo que se diz servir a Deus, vem um povo que diz ter compromisso com o Senhor, mas eles chegam, invadem um terreno que não é dele, desmatam um terreno que não é dele, pulam a cerca que não é dele, é uma cerca que alguém construiu, rebenta aquela cerca, passa por cima, passa por baixo, da onde não rebentou, e constrói em cima de um terreno e fala que foi Deus que mandou. Isso é o espírito de Caldeu, que fica juntando bens mal adquiridos. Juntando bens mal adquiridos para quê? Para colocar o seu ninho no alto, em posição alta, né, a fim de se livrar da mão do mal. Mas o versículo de número 13, Abacuque deixa bem claro, e Deus mostrando: vergonha maquinaste tu para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Aquele que pega o que não é seu, está pecando com a sua própria alma. Aquele que usurpa aquilo que não é seu, está pecando contra Deus. Aquele que põe a mão aonde não é seu, está usurpando, roubando o que não é seu. E nós estamos vivendo esse tempo, e as pessoas, pela falta de vergonha, mau caráter, gente safada e sem vergonha, está subindo serra e descendo serra em cima daquilo que não é seu, né? Usurpando de propriedade alheia. Pouco tempo agora atrás, teve um cabra que fez uma campanha e subiu em cima de uma terra que não era dele, aqui em Goiânia, e foi colocar fogo nas cartas que tiraram da igreja, dos pedidos dos irmãos, tacou fogo nas cartas, acabou queimando o terreno que não era dele. Enquanto estava pulando com o olho fechado, a labareda se ergueu e tomou conta do terreno que não era dele. Olha para você ver que pouca vergonha. E diz que foi Deus que mandou subir, e diz que foi Deus que mandou apresentar. É um safado sem vergonha. Por que não queimou essas cartas no fundo do quintal da casa dele? Mas para mim não passa de um pilantra sem vergonha e vagabundo descompromissado com a palavra. E ninguém fala nada. As pessoas invadem o que não é seu, entra no que não é seu, briga pelo que não é seu, entra na justiça pelo que não tem direito, e quer fazer-se indireito daquilo que é dos outros. Esse mundo em que estamos vivendo. E Deus mostra para Abacuque essa visão, mostra para ele, manda ele escrever, escreve bem legível, para que todo mundo, da situação que passar, ele possa enxergar fala de compreensão, fala de quê? De guardar em seu coração, para que não venha tropeçar no dia de amanhã. Aí usurpa o que é dos outros, aí sapateia, pula, entra no mistério, sai na igreja chupando cana, ou sai com, feito panela de pressão, e pula e sapateia em cima daquilo que não é dele. Aí diz que é fogo, diz que Deus desceu. Não foi Deus que desceu, foi a Deusdete que chegou, irmão. Não tem nada de Deus, é a Deusdete, se é que ela fez presença. Olha, versículo de número, se eu não me engano, versículo de número 12, diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Olha para você ver, irmão, quantas intrigas, quantas confusões, simplesmente para levantar a parede. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Quantos judeus não foram mortos para que fosse edificada alguma coisa pelas mãos deles? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Olha para você ver o mesmo pecado que os judeus estavam cometendo: iniquidade, perversidade, malignidade, crueldade. Aí diz o versículo 3 assim: eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo. Irmão, tudo vai ser destruído. A Bíblia deixa bem claro que tudo que é feito nesta terra, tudo que ficará aqui será queimado pelo fogo. Eis que não provém do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Tudo é passageiro, tudo é vaidade.
Agora, eu acho interessante o versículo de número 15 e 16, logo nós estamos encerrando. Versículo 15 e 16 diz assim: olha o que Deus usa Abacuque e manda ele escrever. E isso as pessoas passam por cima disso hoje. O versículo 15 diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. O que dá de beber ao seu companheiro é aquele que chega o mosto, a cachaça, é o fornecedor da cachaça. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre. O odre é o vidrinho, irmão, que guardava o mosto, a cachaça. Tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. O que é nudez? Vergonha. Olha o texto, deixa bem claro. Ai, eu não posso imaginar qual o peso desse ai, dessas duas vogais. Esse ai, quem está dizendo é o Senhor. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Você que é fornecedor de cachaça, o fornecedor de cachaça, intitulado como empresário, dono do supermercado, dono da distribuidora, da esquina, da praça, ou sei lá de onde. Olha para você ver, é a Bíblia que diz: ai daquele que dá de beber. Você que é fornecedor de cachaça, você não é servo do Senhor. O seu patrão chama-se Zé Pilintra. Você trabalha para o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o fornecedor da cachaça. E hoje nós temos muitos empresários do Zé Pilintra dentro da igreja. O empresário do Zé Pilintra, ele é empresário lá na empresa dele, ele é empresário lá na distribuidora dele. Na distribuidora ele é o empresário do Zé Pilintra. Lá no mercado dele, ele é empresário do Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o patrão dele. Mas aí ele chega na igreja, aí na igreja ele é o evangelista da igreja, na igreja ele é o pastor da igreja, mas ele trabalha para o Zé Pilintra. Na igreja ele é presbítero, mas o patrão dele é o Zé Pilintra, porque ele é o fornecedor da cachaça. Na igreja ele é presbítero, na igreja ele é diácono, na igreja ele tem posição, mas na verdade ele é funcionário do Zé Pilintra. Labre a candareia séria, e a igreja está cheia, e a pastorada cega, sem vergonha e descompromissada, estão dando funções dentro da igreja, estão dando um cargo para quem? Para funcionários do Zé Pilintra. E o Zé Pilintra, ele é batizado no espiritismo, é um demônio conhecido como Zé Pilintra, o fornecedor da cachaça. Nós temos o fornecedor da cachaça, que é o dono do supermercado, que fornece a cachaça. Junto com a cachaça ele manda de barganha também o caldo, o deb, o free, que são cigarros. São fornecedores do diabo. Ele trabalha para o diabo, e na igreja ele fala que é servo de Deus. Olha para você ver, sem vergonha, safado, descompromissado. E ainda por cima de ser empresário do Zé Pilintra, seu funcionário do Zé Pilintra, ele pega o dinheiro da cachaça que ele vendeu e traz para a igreja para oferecer para Deus, e Deus nunca vai receber o seu dinheiro dinheiro sujo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Agora não pode se pregar mais a verdade, porque precisa-se de um dinheiro sujo na igreja, porque Deus não tem condições de dar dinheiro limpo, Deus não tem condições de abrir porta. A Bíblia diz que Deus, Ele é o quê? Ele é a porta, o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro. Mas eu preciso de pegar dinheiro sujo para dizer que a igreja está sendo levantada através de dinheiro sujo. Dinheiro sujo, rabracaia séria, alabadura caia concha, alabahai séria, rabacaia condarahaia sé, rubia candarahai comenécia. Um bando de fajutos, um bando de desocupado, e quer que o nome de Deus seja glorificado através dessas atitudes sujas e ferrenhas. São podrificados, mau caráter, cara lavada, descarados. E o pastor ainda é mais descarado, porque aceita essa porcaria dentro da igreja e ainda pega esse dinheiro sujo. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, repito, tu que lhe chegas o odre e embebedas para ver a sua nudez. Nudez é vergonha.
mais uma vez eu repito. Olha o que Deus vai fazer. O texto deixa bem claro, existe esse que é o fornecedor. O fornecedor é o funcionário do Zé Pilintra. Mas o Zé Pilintra também tem o escravo. O escravo é aquele que bebe. O escravo é aquele que enche o quengo de pinga e sai na rua trocando as pernas. Então o Zé Pilintra ele tem o funcionário e tem o escravo. O funcionário é o empresário, é o que fornece para que o viciado venha embriagar-se e ficar na pouca vergonha, mostrando a sua vergonha, nudez e a vergonha, ficar nessa situação. Olha para você ver, e o texto deixa bem claro. Olha o versículo 16, capítulo de número 2, o versículo 15 que nós fizemos menção, e o versículo 16 diz assim: serás, olha o que vai acontecer com essa pessoa que fornece, o fornecedor, né, o funcionário do Zé Pilintra. Serás farto de ignomínia. O que é ignomínia? Desonra. Serás farto de ignomínia. Você vai ser farto de o que? De desonra. Serás farto de ignomínia. Bebe tu também, ainda manda beber, ó. Bebe tu também, que não tem nenhuma diferença. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O incircunciso é que não é transformado, que não é lavado, que não aceitou a Cristo Jesus. Você que fornece, você que bebe, não tem nenhuma diferença. Bebe tu também e ser como um incircunciso. Olha o que diz o texto: o cálice da mão direita do Senhor. O que é cálice? Sofrimento. O sofrimento da mão direita do Senhor, o texto diz, e voltará sobre ti, vai cair sobre esta pessoa que fornece o mosto, a cachaça, o fornecedor de cachaça, o funcionário do Zé Pilintra. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ele. E o texto diz assim, encerrando o versículo 16: e vômito ignominioso cairá sobre a sua glória. A ignomínia vai cair sobre a sua glória, ou seja, a desonra vai cair sobre a sua glória. Glória é fama adquirida por obras. Trabalhou, conseguiu, adquiriu, juntou. Mas a Bíblia diz que Deus vai vomitar. Deus tem ânsia, nojo, vômito, é ânsia, nojo. Vai vomitar a desonra sobre este fornecedor de cachaça. Mas hoje eu acho tão bonito, porque hoje o cara é empresário, mas como ele tem um bom dinheiro, aí o que eles fazem? Coloca ele na melhor posição na igreja e coloca ele em cima do altar, porque é um empresário. Ele trabalha para o Zé Pilintra, mas na igreja ele se faz servo de Deus. Na igreja ele, como disse, ele é o pastor, fornecedor da cachaça, e na igreja ele prega que Jesus liberta. Lá na empresa dele, ele é o fornecedor da Boêmia, da Bavária, da Skol. Tem até agora a tal de Devassa, aí ele é o fornecedor dela. E na igreja ele está falando assim: Jesus cura e liberta, Jesus transforma. Com a mesma mão, a mão direita ele fornece a cachaça, e na mão esquerda ele está dizendo que Jesus liberta. Como pode, irmão, o mundo em que estamos vivendo, e as pessoas fazendo vista grossa quanto à verdade, não passa de um bando de gente sem vergonha, descompromissados com a palavra. O Abacuque capítulo número 3, o versículo de número 2, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temer é ter medo de Deus. As pessoas perderam o medo de Deus. No Salmo de número 111, o verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio, o começo, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Tem gente que perdeu o entendimento, não tem mais entendimento, está dentro da igreja, mas a mente é tapada, não compreende nada. E o Salmo de número 32, o verso de número 9, o texto deixa claro para você assim, ó, você que tem a mente tapada. Salmo 32, o verso de número 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Tem gente que está feito cavalo e feito mula, não tem mais entendimento. Olha para você ver o mundo em que estamos vivendo, e as pessoas perderam o medo de Deus. E o temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria.
sabedoria. O entendimento só tem quem obedece ao Senhor, e o seu louvor dele permanece para sempre. Por isso que Abacuque diz no capítulo número 3, o versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, torna a viver, torna a tirar da morte para a vida. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Olha, ele deixa bem claro para mim e para você, que na ira de Deus, Deus pode lembrar-se da misericórdia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se coloque de pés, vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Louvado e exaltado é o Senhor que fez o céu e a terra. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite de hoje, ó Pai da misericórdia, nesta noite, ó Deus, ó Pai da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, do seu poderio, eu te apresento, ó Deus, nesta noite, ó Deus, este povo, ó Pai, não só os que estão nesta congregação, mas eu te apresento, ó Deus, todo o globo terráqueo. Eu te apresento aos quadrantes desta terra, os becos, vilarejos, valados, ó Pai, ó Deus, os entroncamentos, as esquinas, Senhor. Eu te apresento os povoados, Senhor, as cidades, ó Deus, ó Pai. Eu te apresento, ó Deus, todo o globo da terra, Senhor. Eu te apresento as cidades, ó Deus, as fazendas, ó Deus, ó Pai, os vilarejos. Nesta noite de hoje, Senhor, as cidades, ó Deus, as capitais. Eu te apresento, ó Deus, onde tiver um ser vivente, as quadrantes desta terra, que seja no prostíbulo, no meretrício, Senhor, ó Deus, nos hospitais, Senhor, nas cadeias, encarcerados. Eu os apresento nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, ó Pai, que esse avivamento, que Abacuque, ó Deus, ó Pai, Senhor, ó Deus, pediu para que o Senhor realizasse, seja feito, ó Deus, esse verdadeiro avivamento, que as pessoas tornam, ó Deus, ó Pai, desta, ó Deus, ó Pai, mortandade, Senhor, que assola, esta mortandade espiritual, Senhor, que seja, ó Deus, avivados, ó Pai, ó Deus, no versículo 17 e 18, Abacuque, ó Deus, ainda permaneceu de pé. Ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, falta, ó Deus, alimento, falta alegria, falta pão, ó Pai, nesta sociedade, falta pão, ó Deus, sobre esta terra, falta, ó Deus, alegria, unção, a virtude do teu Espírito. Mas no versículo de número 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ó Pai, ajude-nos, ó Deus, ó Pai, que venhamos exultar no Senhor, que tenhamos, ó Deus, alegria. É o que lhe pedimos, ó Deus, nesta noite, que assim seja sobre a vida, ó Deus, de cada um, ó Pai. Traga caráter, vergonha na cara e dignidade, ó Deus, ó Pai, para que servamos, ó Deus, ao Senhor com fidelidade e sinceridade, e não sejamos fracos nem fajutos, ó Deus, ó Pai, descompromissados com a verdade, mas que sejamos sinceros, ó Deus, dentro dessa verdade, ó Pai, mesmo, ó Deus, ó Pai, com o que aconteceu com João, ó Deus, que rolou a sua cabeça por conta da verdade, mas levanta, ó Deus, ó Pai, ó Deus, audaciosos dessa terra, porque corajoso é o que vive no pecado, corajoso é o que vive no erro, corajoso é o que não quer, ó Deus, cumprir com a sua palavra, sabendo que a sua alma um dia será condenado ao inferno. Esse que é corajoso, ó Pai, ó Deus, mas levanta audacioso, ó Deus, para que essa palavra continue sendo apregoada, como, ó Deus, ó Pai, foi escrita e revelada, ó Deus, por Cristo Jesus. É o que eu lhe peço nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim seja, em nome de Jesus.